dia, boa tarde ou boa noite, caros ouvintes do Rock Night. Estamos aqui mais uma vez com um super programa, com uma super convidada para trocar ideia com a gente nessas aleatoriedades da vida. E o podcast Rock Night ele é super aleatório e super democrático também. A gente traz todos os assuntos que estão rolando por aí para a gente poder aprender mais, saber mais e conhecer gente da melhor qualidade. Eu sou Cristiano Franco, estou aqui com vocês, junto com meu parceiro Felipe Guedes da Luz. Tudo bom, Felipe? Salve, meu querido. Saudade aí. Bom estar gravando mais uma vez aí com gente inteligente para a gente aprender mais. Gente inteligente na madrugada. Eu adoro esse lance do Serginho Groisman, hein? Não tem como não fugir dele. Bora lá, então. A nossa convidada de hoje para trocar ideia com a gente é a Lara Eli. A Lara Eli é jornalista, empreendedora e ela tem uma página muito bacana na internet, no Instagram, que chama Eco Histórias. Então, corre lá depois para seguir e saber tudo da Lara Eli também. E na conversa de hoje, a gente vai trocar muita ideia sobre sustentabilidade, sobre talvez permacultura, sobre ESG, né? São siglas aí que estão neste meio da questão da sustentabilidade e da ecologia. E, por favor, Lara, nos corrija sempre que precisar, porque aqui especialista é você. Mas eu quero saber também da Lara, porque eu soube que ela andou por outros continentes também. Então a Lara vai trocar ideia com a gente, vai contar essas histórias bacanas. Tudo bom, guria? Como é que tu tá? Boa madrugada, né, Cristiano? Prazer te conhecer aí. Felipe, muito obrigada pelo convite aí para participar, né, do Rock Night. Adorei o nome do podcast e falar sobre aleatoriedades, eu acho que é o que os jornalistas mais gostam, né? Porque até a gente falar do que é sério, a gente vai envolvendo, né, os entrevistados com o que é aleatório, que também é muito importante. Então, obrigada aí pela lembrança. Legal, não. Obrigado você por ter topado essa conversa com a gente. E o bacana da Lara é que ela trabalha com essa lógica da ecologia, da sustentabilidade, mas ela é jornalista, como eu falei, ela é especialista e especialista em gestão ambiental e mestre em comunicação. Então ela vai dar aula aqui para a gente hoje. Lara, a gente quer aprender muito contigo. Mas vamos começar, então, pelo começo que não é o começo, evidente, né? Tu deve ter muitas histórias para contar. Mas conta para gente um pouquinho o que é esse perfil Eco Histórias. E eu sei que tu tem um engajamento muito forte também com programas de educação, ações educacionais. E conta para gente aí qual é o objetivo maior do Eco Histórias. Perfeito. Bom, primeiramente dar as boas-vindas aí, né? Dizer que eu adoro conversar, então, seja na plataforma digital ou ao vivo, né, com o Mate aqui, adoro bater e trocar essa ideia. Então, assim, sou jornalista, né? Apaixonada pela questão ambiental, como tu já bem apresentaste aí, Cristiano. E conheci o Felipe, inclusive, quando eu estava tentando entender como eu ia fazer para poder trabalhar e contar mais essas histórias de meio ambiente, de empreendedores da sustentabilidade, pessoas inovadoras que acreditam, né, em soluções para um mundo melhor. E aí, eu fundei o Eco Histórias como para dar uma vazão a essa minha vontade, essa minha paixão, né, por ouvir histórias de sustentabilidade de várias vertentes. Então, desde pessoas que estão no campo trabalhando aí com seus orgânicos, pessoas que estão em startups fazendo soluções, né, desde pequenos negócios até soluções mais escaláveis, mas que têm intenção de conectar soluções positivas ou resolver problemas da cidade, ou ainda especialistas, pesquisadores, professores, donas de casa que dentro da sua lógica diária, mercadológica, etc., conseguem aí fazer alguma criação, né, ou alguma teoria, desenvolver alguma teoria, algum método para aproximar as realidades, né? Por quê? O que a Eco Histórias elas pretende, né? Elas pretendem dar eco, ou seja, divulgar iniciativas que atacam uma das
ODS, né, da sustentabilidade. O que são as ODS, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Quando eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre sustentabilidade, que para muita gente ainda é essas coisas de meio ambiente, né, essas coisas de ecologia, eu percebi que tinha muito mais, assim, a aprender sobre o lado social, o lado econômico, o lado humano, do que a questão ambiental em si, né? A questão das plantas, da natureza, dos animais, ela é fundamental, ela é excelente, ela me agrada muito, né? E a muitos de nós, mas a questão da empregabilidade, a questão da educação, a questão da geração de renda, a questão da diversidade, como, né, um dos programas últimos de vocês tratou, a questão de gênero, né, do empoderamento das mulheres, elas também são fundamentais para a gente ter um desenvolvimento social, né, um desenvolvimento mais equânime das nossas populações. Então, a Ecohistórias, ela busca conectar pessoas incríveis fazendo coisas simples ou diferentes no seu dia a dia para gerar soluções escaláveis ou soluções inspiradoras, né? E eu tentei, por muito tempo, fazer essas histórias terem eco, né? Por isso, eco-histórias, dentro dos veículos onde eu trabalhei. Então, eu trabalhei por muitos anos na RBS, trabalhei no Jornal do Comércio, trabalhei na Record, já em vários lugares com programas ou trazendo esse assunto para a pauta do dia a dia. Quando eu, em 2015, engravidei e tive uma decisão de vida pessoal que impactou a minha carreira, eu pensei, eu não posso abandonar esse meu propósito, né? Como é que eu vou fazer para continuar vendendo essas histórias, trabalhando, escrevendo e ganhando dinheiro, fazendo renda? E aí, então, o perfil Ecohistórias, que é um perfil no Instagram, mas ao mesmo tempo é uma plataforma de conteúdo 360, porque uma hora é um roteiro de um programa de TV, outra hora é uma assessoria de imprensa, outra hora é uma assessoria técnica para um livro ou para um projeto de universidade, né? Ela nasceu lá da China, onde eu morei por um período, né, de mais ou menos 6 meses. E aí era impressionante, porque as dificuldades eram imensas, né? Assim, desde conseguir conectar o Google lá, começando por aí, porque lá é quase que um outro sistema operacional para acessar redes sociais, para acessar, né, as plataformas digitais, que aqui nós estamos acostumados, lá não é bem assim, né? É uma outra lógica. Então, eu consegui fazer uma assessoria de imprensa de uma empresa de energia solar desde lá da China, né? Daí eu também aprendi a questão do trabalho colaborativo, né? Eu, como dona do cliente, assim como tinha o contato, mas eu não estava aqui. A assessoria de imprensa precisa de relacionamento. Então, achei uma pessoa que fazia assessoria aqui, e aí a gente ia... Olha o cachorrinho aí, ó. E aí a gente ia fazendo esse trabalho acontecer, né? Porque o mais importante para mim é que as coisas aconteçam do jeito que dá, do jeito melhor possível, mas que a gente bote o assunto em pauta, converse com as pessoas, né? Vá divulgando temas que têm um interesse aí muito forte. Eu gosto muito dessa lógica de plataforma, né? A gente fala assim, uma página no Instagram, um perfil no Instagram, pô, mas é muito mais do que isso. Isso eu acho que é fantástico, assim. Felipe, tu tem uma pergunta aí para fazer? Vi que tu até tirou do mudo. Tem várias. Não, brincadeira, mas é legal que eu lembro um pouco da história aí da Lara contando, eu vou lembrando também quando a gente se conheceu, que foi muito através de um projeto do E2 que ela levou um pouco aí para querer saber, afinal, como focar mais eco-histórias, né? Como não só tirar do papel, porque na verdade já tinha surgido eco-histórias antes, mas acho que na época a Lara estava meio que numa indecisão, assim... Como monetizar, né, Felipe? Eu queria muito saber como é que eu ia pagar as contas. Exato. E era eu acho que eu lembro que tu tinha uma indecisão muito, muito grande, assim, uma tomada de decisão que na época tu estava trabalhando no Instituto da Unicinos, né? Instituto Humanitas. Isso mesmo. E aí tu escrevia lá, e daí tinha aquela indecisão, eu tenho aqui o meu garantido, mas, pô, eu gosto de escrever histórias, eu gosto de criar, escrever, fazer matérias, vender essas matérias para os jornais, para a rádio, enfim, e que aquilo também tinha um resultado bem bacana, né? Mas eu queria voltar um pouquinho antes ali que tu comentou que em 2016 foi para a China. E aí como é que foi estar na China? Tu estava com uma filha que é de 1 ano, algo assim, e tu começando a Ecohistórias.
Então, foi impressionante, assim, que quando a gente tem muita vontade de fazer uma coisa, a gente vai com o filho mesmo, vai no outro idioma mesmo, né? A primeira matéria que eu fiz da China, não foi nem da China, foi da Coreia, gente, tá? Foi o seguinte, eu precisava sair da China para renovar o visto, né? Que eu tinha visto de turista, então eu podia ficar lá por 3 meses, daí por 3 meses, então eu saí e voltei. E a Coreia era o lugar mais próximo, né? Coreia do Sul. Fui para capital, né? Seul. E aí, eu tinha recém feito uma matéria na Zero Hora que tinha sido premiada, a matéria do Arroio de Louvre, né? Que era um passeio pelas águas abandonadas do Arroio de Louvre, que eu fiz em parceria com a Jaqueline Sorge, que é bióloga e tal, e a gente percorreu da nascente à foz, consultou, né, todas as secretarias envolvidas, universidades, comunidades, etc. E a matéria ficou muito boa, 15 páginas na Zero Hora. Foi uma reportagem especial. E a matéria premiada, e tem uma situação que era referência para o Arroio de Louvre, que era o Chinchon, era o nome do Chinchon, uma coisa assim, né? Não sei nem falar, mas é um arroio coreano, que até uma comitiva da PUC, da URGS, né? O pessoal visitou lá, e tinha toda uma parceria público-privada para revitalizar o nosso arroio local com base naquele. Bom, quando eu soube que eu ia para a Coreia, eu já pensei, né? Eu vou visitar o tal do arroio e eu vou fazer uma matéria lá. E foi o que aconteceu. Eu visitei com a minha filha ali, dava, né, aquele jeitinho, ia entrevistar as pessoas em inglês. Pouquíssimas pessoas falavam inglês, né? Eram muitos coreanos com o sotaque carregado, mas deu ali uns 5, eu entrevistei, gravei, né? Peguei meu iPhone, consegui gravar. E aí entrevistei por e-mail também pessoas do Rio Grande do Sul e já fui nas tratativas, né? Olha, como é que vão publicar? Essa matéria virou uma página só, mas enfim, foi uma página que eu ganhei dólar, né? Foi a primeira vez que eu consegui vender uma matéria em dólar. E assim como eu fiz essa, eu fiz algumas outras. Eu fiz uma, porque eu estava na época acompanhando muito o universo do futebol lá, então eu consegui fazer uma matéria para o Globo Esporte. E assim, uma matéria que eu vendi para o Globo Esporte, essa paga em reais, eu ganhei quase metade do meu salário de um mês inteiro na Zero Hora. Então, assim, como correspondente internacional, eu vi duas coisas. Uma foi a possibilidade de escrever coisas que eu queria, que eu gostava, que eu estava vendo, e para mim era um relato de experiência, então muito rico de ter contado. E número 2, economicamente muito mais interessante, porque imagina, numa matéria eu ganhei a metade do meu salário de um mês inteiro, então eu acessei um universo empreendedor interessante economicamente e também pelo viés de conteúdo. E aí eu pensei, é isso, eu vou investir nesse troço, né? Eu vou falar de futebol. Eu vou falar do que der para eu falar, né? Mas assim, aí, claro, eu mantive depois, quando eu retornei para o Brasil, um emprego fixo que eu trabalhava de madrugada fazendo esses freelas, né? Só que esses freelas, como o Felipe falou, eles eram tão legais e tão prazerosos e me davam, né? Eles chegavam a mim, né? De um jeito, e como chegam até hoje, que eu tinha que fazer, nem que fosse de madrugada. Até que eu pedi demissão do meu emprego, né? Eu fiquei 1 ano na Unicinos, mas aprendi, super gostei, valorizo muito a oportunidade que eu tive lá. Eu escrevia sobre questões de direitos humanos, meio ambiente, políticas sociais na América Latina, um time muito legal, inclusive, e tal, mas essa coisa de vender as histórias, encontrar plataformas, fazer trabalhos offline também, para mim sempre foi muito interessante. E aí, então, quando participei do E2, foi muito legal, Felipe, eu tenho muito carinho por aquela noite, assim, foi uma noite que eu voltei para casa e a minha cabeça ficou trabalhando. Como é que eu vou fazer, né, para todos aqueles post-its, né, que o E2 me deu, assim, que foi um presente mesmo, né? Ó, E2 para sempre no meu coração. Ainda vou ficar milionária com o seu E2, esse dia ainda vai chegar. Mas aquelas ideias de pagadores, né, de fontes pagadoras, então o pessoal entendia que existia marcas, que existia ONGs, que existia projetos sociais, universidades, que poderiam reconhecer o valor da geração de conteúdo sobre sustentabilidade, que eu ainda não estava enxergando muito bem de onde viria, né, essa fonte pagadora. Então, é um longo caminho, né? Foi uma caminhada que se iniciou ali, ela não concluiu, né? Tem
novos capítulos dessa história. Legal. O E2, turma, para quem não sabe, é o Ecossistema Empreendedor, é uma iniciativa que o Felipe e mais uma galera conduzem. A gente gravou um podcast sobre isso. Ele trouxe toda a turminha do E2 para falar sobre como nasceu, projetos bacanas que passaram por lá. Então, procura aí na nossa listinha aí dos podcasts. Esse episódio super especial também, com toda a turma do E2, os fundadores do E2, contando o que é o ecossistema empreendedor. Olá, eu sou fã do Instituto Humanitas também. Eu tenho uma aba, uma pastinha no meu Google, lá no meu e-mail, onde eu guardo tudo que eu recebo deles, porque é uma matéria melhor que a outra, então fiquei super feliz. Até vou catar agora as matérias que tu escreveu por lá para eu reler, porque eu admiro demais o trabalho deles também. E eu queria saber, assim, uma coisa ainda sobre a China. O que pega na China na questão ambiental e o que está pegando aqui no Brasil na questão ambiental, que é pauta recorrente, e eu ainda quero falar do dilúvio também, do Arroio aqui, acho que a gente pode voltar nesse assunto depois. Mas, assim, o que pega lá e o que pega aqui? São coisas diferentes? Sim. Assim, ó, acho que a primeira coisa, para qualquer pessoa que já esteve na China, ou que lê bastante, né, a questão das mudanças climáticas, da poluição atmosférica é de cara o que nos impacta, porque o fog, né, quando chega lá, aquele cinza, aquela quantidade absurda de carros, de prédios, como que a industrialização lá é acelerada, como é que eles abrem um shopping, numa semana eles constroem as coisas, né? Então, tu olhando assim, e o quanto isso impacta na respiração da gente quando a gente está lá, essa coisa das máscaras aqui no Brasil em 2020 é novidade. Eles lá em 2016, todo mundo já saía de máscara. Não se falava em coronavírus, mas a questão da poluição atmosférica já era muito forte, né? Então, eles têm metas também bem arrojadas, né, de descarbonização da economia, mas a questão aí a gente está falando de 2060, né? Que nem a gente teve aí recentemente o Green New Deal, né? Que foi um pacto verde para a economia que na Europa eles colocaram como meta 2030. A gente está falando aqui há 9 anos. Estados Unidos está falando 2050, a China 2060. Claro, porque eles são gigantes, né? Para os gigantes da economia descarbonizarem a economia é mais demorado. A gente está falando do quê? De troca de matriz energética, que lá eles usam muito carvão para as fábricas. Carvão que aqui no Rio Grande do Sul já está praticamente sendo banido. Nosso movimento ambientalista aqui lutou muito para combater essa fonte energética e a gente ainda tem, né? Mas é menos, e lá é muito. Então, esse é um tema que pega bastante lá. Tu perguntaste do Brasil, né? Eu acho que no Brasil o principal tema do ano foi a Amazônia, né? E principalmente porque a gente tem um governo que tem posições bastante retrógradas em relação à conservação da biodiversidade, né? A Amazônia é um patrimônio mundial e muitos países, empresas, governos, ONGs estão de olho, né? Estão de olho pela riqueza que tem lá. E o que o nosso governo faz? Em vez de aumentar as medidas protetivas, fiscalização, recursos, né, fomento aos projetos, proteção dos povos indígenas e de todo esse patrimônio histórico, social, biodiverso, o que faz é justamente o contrário, é aumentar o incentivo ao agronegócio, né, a produção de soja, de pecuária na Amazônia, que são formas de fomento da economia, claro, importante para um setor e para um viés, mas que não é muito favorável à conservação, né? Não assim, polarizando essa visão, né? Então, de um lado, assim, os ambientalistas, né? De um lado, a questão conservacionista, e de outro, a visão desenvolvimentista, mais focada, então, nesses meios de ganhos. Então, eu vejo que é um problema muito grande para o Brasil. A gente perde, porque existe um meio de caminho aí, um meio de caminho que é de conservar o que deve ser conservado, por exemplo, uma das maiores florestas do mundo, né? Mais ricas em diversidade, e aí faz a pecuária, faz a produção de soja em outros lugares, né? Em outros biomas.
Então, esse é um tema aí que eu vejo, assim, ainda vai dar muito o que falar, e claro que está bem longe, assim, da gente estar no... E é uma pauta constante, né? Aí eu fiz essa pergunta e depois eu fiquei pensando, pô, o planeta é um só, né? Então os problemas são idênticos, assim, se a gente for pensar. E a lógica do aquecimento global, eu acho que é o principal deles, assim, que deveria ser pauta de todos os países, porque afeta a todos. E, E, e e outra, uma outra coisa sobre a China, eu me recordo no ano passado, acho que foi ali por março do ano passado, que eles estavam assim espantados, talvez até antes, que eles estavam conseguindo enxergar as coisas, que o tal do fog, né, a neblina, a fumaça já tinha desaparecido, porque a galera ficou também em lockdown um tempão na China, não foi? E indústrias, talvez, indústrias pararam, enfim, os carros pararam, e aí eles conseguiram ter uma visão diferente, conseguiram ver a China assim, azulzinha, né? Céu Que era azul. o céu azul que nunca tinham visto, né? Isso é muito louco. Isso foi uma coisa que eu presenciei um belo dia que eu estava em Pequim por uma semana e o céu começou a ficar azul. Daí tinha uma conferência de chefes de Estado, eles mandaram suspender as atividades na indústria e o céu voltou a ficar azul. Então Que essas coisas loucura. acontecem, assim, né? Falando um pouquinho da política, assim, foi o que mais me impactou lá, como que o país ele caminha a passos muito rápidos para uma única direção sendo tão grande. A gente no Brasil, que convive com uma democracia multipartidária, a gente não imagina o que é isso, né? O presidente fala uma coisa, mas tem a ala da esquerda que fala outra, daí tem os do meio que não sabem nada, mas que atrapalham tudo. Não, lá é assim, o presidente mandou, é para cá que nós vamos, todo mundo faz aquilo, sabe? Então, esse exemplo do céu azul que tu deste foi perfeito, porque de fato acontece lá, eu presenciei. o que eu acho interessante, quando estava falando da Amazônia e tudo mais, que tu teve lá, né? Tu fez acho que participou, fez um documentário, se eu não me engano, em 2019, e tu circulou pela Amazônia por um bom tempo ali, se eu não me engano. Sim, sim. Eu tive já três vezes na Amazônia, né? A primeira vez foi pela faculdade, que era o projeto Rondon, então a gente se inscrevia para trabalhar em comunidades. Eu não sabia nem muito bem o que eu ia fazer lá, mas como jornalista eu queria, né, ter o máximo de repertório, assim, de aprender com mais culturas diferentes, assim. Eu entendia que apesar de eu não ser uma aluna da URGS, né, me formei na PUC, eu sempre cresci assim com essa pecha, assim, né, nossa, não passei na URGS, que droga, mas meu pai me dizia assim, não, tu tens que fazer todos os intercâmbios, estágios, cursos e tal, daí lá me metia eu em tudo que era voluntariado e tal. E aí o Rondon me levou lá para Benjamin Constant para fazer trabalhos com comunidades indígenas. Foi a primeira vez. Aí, dentro da ideia já da Ecohistórias, um pouquinho antes da Ecohistórias nascer, eu participei por uns 6 meses de um negócio no Tecnopuc, que era o Garagem Criativa, que era para construir um negócio, né, tipo uma startup e tal. E o meu objetivo era contar histórias de sustentabilidade, né, e daí eu queria só saber como ganhar dinheiro com isso. E aí, então, eu, junto com um amigo cineasta e mais algumas pessoas, mas ele principalmente persistiu nesse projeto, a gente escreveu um roteiro de um projeto que se chamou Sementes do Amanhã, onde a gente contou histórias, então, de alimentos que estão sumindo, desaparecendo, assim como tem animais, né, o tamanduá, arara, mexilhão, estão desaparecendo devido a alguns fatores, tipo desmatamento. Alguns alimentos, tipo, vocês vão até se surpreender, mas tipo o açaí, o butiá, né, a tainha, tipo, outro que a gente conhece mais ou menos, mas também bem, tem um valor econômico interessante, a baunilha. Esses alimentos, eles estão, assim, a quantidade deles, né, no ecossistema está muito pequena. E aí a gente foi descobrir as causas disso nesse documentário que foi daí financiado pelo canal Futura, né, no edital que esse meu amigo inscreveu. E a gente foi 2 ocasiões para a Amazônia. Uma foi para gravar com o Guaraná, os índios Sateremauê, né, o Guaraná nativo, e daí o outro foi o mel das abelhas nativas também, né, que são 2 alimentos. E foi incrível, porque
lugares onde a gente passava somente de barco, né? Porque lá as rodovias deles são hidrovias, na verdade, tudo rio para tudo que é lado. Sim. A gente via, né? Até esse meu amigo Alan que chamava atenção, assim, tá vendo ali, ó, naquela beira de rio, aquilo ali é uma APP, uma área de preservação permanente. Olha o que tem ali, soja plantada, gado, pecuária, né? Então é uma coisa que ninguém me contou, eu vi, né, com meus próprios olhos, o quanto essa realidade, além dos noticiários aí que a gente vê no Jornal da Globo, a gente vê algumas matérias mais especializadas, mas na prática eu pude verificar que tem muito na Amazônia, assim, tem lugares que não era para estar acontecendo esse tipo de economia, né, de atividade econômica, é proibido, é crime, e a boiada tá passando mesmo, né? E a terceira vez que você foi para lá? Não, 2 vezes foi pelo projeto Sementes da Manhã, que a gente viajou 13 destinos, foram 13 episódios, né? Então fomos também um lugar muito legal, assim, inusitado, né? Que esse da Baunilha do Cerrado, que a gente visitou o quilombo mais antigo do Brasil, o quilombo dos Calungas, lá em Chapada dos Veadeiros, né? Um lugar intocado pela civilização branca, só tem negros residindo lá. E eles têm essa planta, né? Que é tipo uma orquídea, que é a baunilha, que tem um valor comercial altíssimo, assim, que o pessoal do Instituto do Alex Atala, vocês já ouviram falar, né? Um cozinheiro mais famoso do Brasil, eles começaram a explorar. E essa galera trabalha na resistência. Então, o legal foi ver nesse projeto que, junto com a resistência das espécies arbóreas, dos alimentos, também tem resistências humanas ali, né? Aquela população toda de negros que eram escravos antigos e foram lá para dentro desses morros lá na Chapada dos Veadeiros para se esconder, acabaram criando ali a maior comunidade quilombola do Brasil. São, se não me engano, 30 mil pessoas que moraram ali já, agora é menos, né? Claro, mas na antiga era esse o número. E ali foi, gente, vocês não imaginam, para chegar lá, nossa, não tinha energia, não tinha carro, tinha que ir a pé, tinha que andar horas e horas. As pessoas morando em casa de barro, a gente dormiu, o lugar não tinha banheiro, daí tinha que tomar banho no rio tinha cobra, né? Vocês imaginam, né? Lara, tu é uma jornalista, mas tu é uma aventureira, principalmente, hein? Tu não te bicha, né? Tu não tem medo, né? A mulher vai para a Amazônia, vai para a China, lugares diferentes, na verdade, e se vira de boa, assim, né? Pô, acho que meio escoteira, né? Total. É isso aí. Essa última que tu foi para a Amazônia, acho que eu lembro que teve postando coisas, e aí eu lembro, acho que tu, sei lá, dormindo na rede, no barco na rede, né? Então, eu fiquei pensando, cara, que outras peripécias já essa pessoa presenciou lá, né? Já passou lá. Sim. Essa aí dos barcos, né? Tinha lugares, vocês já devem ter ouvido falar, assim, é bem conhecido para turismo, Altera do Chão, é um destino no Pará, bem conhecido, eu nunca tinha ouvido falar, mas para conhecer a história do mel, a gente teve que ir em 2 lugares, Almerim e Santarém. E nesses lugares, que ficava no Pará, né, a Amazônia também, tinha que ir de barco. Então a gente chegava por Santarém, ia até Almerim e de lá mais 12 horas ou 16 horas de barco até Praia Branca e Lago Verde. Lugares, gente, na Amazônia Profunda. Eu nunca, nem sequer imaginei que eu pisaria num lugar assim, né? E assim, pessoas que não tinham internet, pessoas assim que, sabe, uma pureza, assim, de um Brasil que a gente, das grandes cidades, até desconhece. E ali, nessas idas de barco, eles falaram, tem que ir com rede, com a prova de mosquito, porque não tem cama, são muitas horas. Daí tá, a gente comprou essas redes e tal. Lá pelas tantas, o barco parava para entrar e sair de gente, né? E eram barcos assim que carregam de tudo, de banana, a carro, a cama, a espelho, a pessoas, a tudo, sabe? E aí tu fica ali na rede só vendo aquele ecossistema todo, né? Aquele movimento. Exato. É um mercado público, quase.
Quase isso. E tem até os piratas, tem barcos que param para assaltar esses barcos, porque não tem lei. Imagina, no meio da noite desses rios, como é que vai ter vigilância policial? Não tem, né? Então... E tu sabia disso na hora lá? Lá não sabia, eu fiquei sabendo lá e daí eu fui pro Google e eu descobri que uma amiga minha daqui, que é jornalista ambiental também, a Mayra, que faz muita matéria boa, já tinha ido fazer essa matéria, né? Então, coisa que a gente só descobre vivendo mesmo. Mas que delícia, hein? E eu acho que essa conexão com a natureza é fantástico também, porque é um super privilégio de poder ir para lugares assim onde pouquíssimas pessoas tiveram acesso e conhecer um pouquinho da cultura e aquelas pessoas que vivem ali, na verdade. Quando é que foi essa tua última ida para a Amazônia? Essa foi O ano? 2018. 2018, eu fiquei 1 mês e meio quase. Foi um mês. 2020 e 21 é vidas em stand-by, na verdade, porque, É, tipo assim, quando a gente contar no futuro, vai ter tipo, a gente não fez nada nesses 2 anos, né, de conhecer lugares, de viajar, enfim. Mas exatamente. você pensa em voltar para a Amazônia? Ai, com Claro. certeza. Teve um lugar que eu fui também, que é Tefé, né? Que eu até esqueci de contar. Teve 2 programas que eu falei, que um era do mel e outro era do Guaraná, e teve do Pirarucu. E aí, esses dias, eu estava com um edital aberto para jornalista lá no Instituto Mamirauá aqui. E aí eu já fiquei assim, Coçou já mal. fiquei assim, né? Ai, 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 vamos para lá ou não vamos? E assim, gente, é lá no norte do Amazonas, então pensa, né? Quase fronteira lá com as Guianas, e uma cultura muito diferente da nossa, mas foi lá que eu aprendi, acho que vale a pena contar, porque quando fala assim, né, desse programa, que legal, tá, mas não aterriza muito assim, né, na lógica do negócio. Olha que interessante o que eu aprendi lá. Eu vou só contar essa história rápida e dizer que eu penso com certeza em voltar para lá, porque olha o que eu aprendi. A gente também teve que andar de voadeira, que é aqueles barquinhos, tipo umas lanchinhas, né, com chuva e tudo mais, 2 horas, né, desde a cidade de Tefé até essa reserva, que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamiraué. A primeira reserva que junta um uso comercial, ou seja, os pescadores, né, eles pescam e tal, mas ao mesmo tempo é uma área de pesquisa e conservação. E aí, então, ali, eles conseguiram desenvolver uma técnica super revolucionária para sustentabilidade que foi estudada em vários países e tal, que é o seguinte: o pirarucu, que é aquele peixe gigante da Amazônia, né? Bonito, assim, vermelho, super boa carne, ele estava desaparecendo, ele estava praticamente extinto. Tá? E aí, o que os pescadores eles viram, né? Eles contavam o peixe pela respiração, pela boiada. Quando o peixe sobe para respirar, ele faz um barulho e o pescador ele conhece muito bem esse barulho. E aí eles fizeram o seguinte: eles desenvolveram, os cientistas com os pescadores, uma técnica que de sei lá, 100 metros, um laguinho e tal, eles contavam quantos peixes tinham. Então, pela boiada, pelo barulho. Aí tinha 100 peixes. Se pescasse 30 e deixasse 60, a reprodução ia rolando e aumentava a quantidade de peixes em vez de sumir. Então, eles criaram uma lei, né, baseada na contagem do pirarucu, que era baseado na respiração e no barulho, né, que assim, sempre podia tirar 30% da quantidade de peixes que tinha. Com isso, eles conseguiram repovoar, né, o pirarucu na Amazônia, e hoje tem abundância, e hoje pode comer o peixe, pode comercializar, pode gerar renda a partir do peixe, e ele não sumiu. Então eu gosto dessa história, porque assim, olha a inteligência desses povos, né, desses ribeirinhos. Junto com os pesquisadores, biólogos de Harvard, foram lá e descobriram um processo, né? Sei que o Felipe trabalha aí com design de processos. Eles criaram um processo de conservação da biodiversidade baseado no conhecimento ancestral dos pescadores. Por esse motivo, eu quero muitas vezes voltar para lá e muitas vezes ir para lugares assim. Eu até me arrepio, porque esse conhecimento ancestral ele é muito potente para a inovação, né?
Total, e acho que faz uma conexão bacana com a tal da biomimética também, que o design estuda mais, né, da natureza, mas mais do que isso, essa lógica da ancestralidade, do conhecimento que é passado através da oralidade nas tribos indígenas, né, porque não se escreve livro sobre isso. Esse conhecimento é passado de pai para filho e assim por diante, né? Eu acho que isso aí que é com história de verdade. Acho que isso aí é que cria Exato. ponte e de alguma forma contribui com o desenvolvimento daquela região. Isso quando não é, como é que se diz, conhecimento não é roubado, né, pela indústria e tudo É, mais. mas eles se protegeram de uma forma que, assim, tem a legislação do Estado, e aí essa ONG, junto com o Estado, ela faz capacitações com mais pescadores, para mais pescadores poderem ter esse conhecimento e, com isso, ter autorização de realizar a pesca. E hoje só pode realizar a pesca quem tem essa certificação. Uhum. Sabe? Só que assim, né, gente, eu falei só a parte bonita, a parte mais junk eu não contei, né? Que a gente ficou 4 dias embarcado no meio do rio, e aí a comida era só o próprio peixe, que era tirado dali, e nem sempre aquilo era bem lavado, né? Então imaginei um barco só com pescadores comendo aquilo lá, e a gente também comendo aquela comida, só que eles já estavam acostumados, né? Nós não, então o que deu de diarreia, de vômito naquele. Eita. Olha, daí a pesquisadora, a produtora que era eu, teve que tentar assumir o lugar da direção, o cara que era do som teve que virar câmera, daí inverteu todos os papéis, né? Foi uma loucura, mas assim, é esse Não tinha, Brasil que a gente não, conhece. não tinha um salzinho para ajudar, né? Hein, É, Lara, e a gente vê muitas histórias desse tipo, né, de pessoas locais que desmatavam, que destruíam, e depois de aprender a técnica, e de aprender o valor da natureza e entender que preservar também faz com que ele se preserve naquele lugar, mudaram a sua vida, né, as suas atitudes em relação à natureza. Eu acho fantástico essas histórias, assim, acho fantástico. com certeza. Teve Muito uma legal. outra. Ah, e se me deixar, eu fico falando Vai, e a eu não gente tá aqui, a também. gente quer ouvir todas as histórias, é isso aí. Mas uma empresa que muita gente conhece, né? Assim como uma empresa sustentável, talvez a mais do Brasil, assim, é a Natura, né? Muita gente é fã. Eu não sei se vocês consomem Sim. algum produto, mas com certeza familiares de vocês, assim, é muito público feminino, e tal. É uma empresa que se comunica muito bem e tem um valor, né? Gerado assim pela conservação, né? E esse uso econômico junto com o uso da conservação. Quando eu estava em Montes Claros, no interior, lá em Minas Gerais, que foi o primeiro episódio, que era do Buriti, a gente viu isso na prática, que foi assim, ó, tinha o Buriti caindo aos montes no pátio das mulheres, tá? Elas não sabiam mais o que fazer, porque o doce do Buriti era bom, mas era aquela coisa que a avó fazia e tal, e caiu em desuso, né? Tal. Daí o que aconteceu? Veio a Natura e falou assim: olha, eu te pago para tu me colher o buriti, em vez de botar fora ou de deixar ali, cata, né? Coleta o buriti caído que eu te compro. E com isso aí gerou recurso. Daí a gente via mulheres que antes apanhavam do marido, saía de casa, ou não tinha recurso nenhum para nada. As mulheres começando então a comprar televisão, carro, reformar a casa, ganhou mais autoestima, porque fazendo aquela coleta e dando para a Natura, claro, através de uma cooperativa, elas conseguiram renda. E a renda foi o passo que ela precisou para se empoderar em termos de autoestima, em termos de autonomia, em termos de um monte de coisa. Né? E aí a gente vê o quanto a preservação do ambiente, que significa não extrair de um jeito, corta a árvore. Não, coleta o fruto de forma correta, que cai, destina esse fruto vai virar óleo, esse óleo vira um produto de uma marca famosa, que é a Natura, e tu faz parte desse ecossistema, né? E aí, E então, causa uma revolução naquele lugar, na verdade. uma revolução. E quando tem assim esse lance com a mulher, parece que a revolução é ainda maior, né? Porque resgata tanta Ah, coisa bacana, principalmente a autoestima dessa mulherada, né? De produzir, de ganhar sua grana e de fazer uma coisa que preserva a natureza. Eu acho essas histórias incríveis, assim, claro. é. Ali no meu último trabalho, que foi com a loja Renner, né, tem uma campanha muito legal que é Todas Avançam Juntas, né, que eles fazem a destinação de uma parte
das vendas da Renner para projetos que apoiam mulheres. E aí eles têm essa máxima que quando uma mulher avança, ela empodera a vizinha, a filha, o filho, a mãe, até o marido, mas assim, a mulher não cresce sozinha, né? Não sei se é bem verdade, né? Claro que tem mulheres e mulheres, mas a lógica de ser mãe, né? A lógica de prover o alimento, a lógica de sustentar muitas vezes a família mesmo, né? Não sustentar só com dinheiro, mas sustentar emocionalmente, educacionalmente. Eu acho que faz muito sentido. Lara, resgatando um pouquinho essa lógica que tu trabalha também da educação nesses processos de conscientização ambiental e tudo mais. A gente sempre vê nas escolas aí o pessoal trabalhando a lógica da ecologia, falando de sustentabilidade, orientando a criançada a reciclar, reutilizar, repensar os hábitos e tudo mais. Mas parece que o ser humano continua cada vez pior. O que falta, mulher? Será que falta falar mais disso? A gente está falando errado? Porque, assim, pô, a criançada entende super bem, mas não consegue fazer a mudança dentro de casa ou vir adulto. Enfim, não sei agora. Eu estou aqui pensando alto e tentando entender o que tu pensa sobre isso também. O que falta para que a gente consiga criar uma consciência ambiental de verdade, entender entender a lógica do lixo que a gente gera, que eu acho que é um dos maiores impactos ambientais que as famílias geram, né? A lógica do lixo e tudo mais, e dos aterros. O que está faltando aí? Agora a gente vai para um lado mais psicológico da conversa, né? Não sei. Olha, Cristiano, a minha resposta para essa tua pergunta é muito boa e provocativa. Até gostaria de ouvir a opinião de vocês depois, agora, né? Sendo jornalista um pouquinho também. Mas na minha concepção, eu acho que falta uma mudança interna das pessoas, tá? Porque as pessoas têm muitos sonhos, só que as pessoas matam os seus sonhos. As pessoas têm muitos desejos, mas elas deixam de acreditar no momento que elas obedecem muito mais uma lógica externa, da empresa, do governo, da sociedade, e se escuta um pouco o seu coração. Né? O que eu estou falando é um pouco poético, mas é o que eu acredito. A Ecohistórias ela é super poética. Né? Eu tenho como uma missão de vida que não dá para viver sem sonhar, não dá para viver sem ser feliz. Nem que tu ganhe pouco, mas o pagamento, para mim, é ter saúde, é ter felicidade, é ter a minha família unida, acreditar que eu estou fazendo a diferença no meu entorno. Se eu estou fazendo a diferença lá longe e a minha vida está pobre de emoções, está pobre de coisas que me realizam, não tem sentido, sabe? E eu acho que a transformação pelo viés ambiental, mas pode ser pelo viés do empoderamento, pode ser pelo viés político, ou o que tu desejar, até econômico, né? O Gustavo Cerbasi traz muito isso, a riqueza da vida simples. Eu acho que a riqueza ela passa pela transformação interna da gente. Se a gente acredita muito que a gente pode, a gente pode. Se eu sou uma professora da escola pública e eu quero transformar os meus alunos pelo viés da educação ambiental, mas eles estão sofrendo uma questão de violência social, não tem como. Eu tenho que olhar o que é prioritário para aquilo nesse momento. Eu acho que esse é um problema que está associado a isso. No Brasil, a gente tem uma questão ambiental muito forte pela questão das leis e dos recursos, né? A biodiversidade. Mas a gente tem muitos outros problemas que estão na frente da sustentabilidade. A gente tem muita violência doméstica, a gente tem falta de moradia, de alimentação. Então, assim, como é que o governo vai trazer isso como uma questão prioritária? Tem várias outras, né? Saúde, segurança, educação, etc. E que, de certa forma, elas estão interligadas e que tem Elas relação são total totalmente. com a sustentabilidade, porque esse lance da moradia totalmente ligado à sustentabilidade, principalmente se você for pensar em moradores que moram em lugares tipo favelas, que são em morros, né? Não tem nenhuma infraestrutura ali. Mas eles são a natureza e moram na natureza e constroem em cima daquela natureza que está ali, né? E o fato deles não terem saneamento básico, eles estão e não só no morro, na favela, mas de certa forma eles estão se prejudicando também. E aí, claro, nem vou falar do Estado como responsável por adequar e criar infraestrutura para isso, né? Mas no momento que a gente não se alimenta direitinho também, né? Come muito produto industrializado, com muita embalagem, isso também tem total relação com a sustentabilidade.
do planeta. A máxima é aquela que não existe jogar fora, né? Não existe fora, na verdade. É isso aí. O Do que que tu pensa, exemplo. Felipe? Fala, vai lá. Felipe. Depois eu trago o exemplo do Tim Chen Chong e do dilúvio, que agora eu estou até olhando para o topo do onde nasce o dilúvio aqui e me lembrei de uma história. Mas quero E é ver o boa, Felipe e é primeiro. boa essa história porque eu conheço um pouquinho da história do dilúvio e eu acho que o pessoal de Porto Alegre se inspira muito, como tu já relatou, e tem a matéria também falando sobre isso, né? Se inspira nessa história para poder fazer a transformação aqui em Porto Alegre. E aí, Felipe? Sabe que eu lembrei de um tempo atrás, tinha não sei se era uma palestra, um workshop, eu não lembro exatamente quem que fazia, que as pessoas diziam assim que todo o lixo é um erro de design. Uhum. E aí é design como projeto, né? Porque eu acho que a tua pergunta antes foi muito do olhar assim, por que a gente está demorando tanto, né? Por que a gente não está olhando tanto para isso, todo esse impacto, né? Então a gente começa a remeter um pouco muito para as crianças, que momento está se perdendo isso, esse olhar, se é na escola, se é no mercado. Eu, para mim, tenho um olhar do mercado, principalmente nesse contexto de startup, que os caras querem avançar, querem crescer, querem vender, querem ser milionários logo, a qualquer custo, parece. Enquanto a gente não está olhando o impacto que a gente causa, que é desde do lixo, do consumo excessivo, de materiais que não são ecológicos, quanto de plástico e lixo a gente produz. E aí tu tem um contexto que é cara, muito mercadológico para mim. Então a gente começa a crescer e olhar, né, TV, aquela propaganda aparecendo o tempo inteiro, que é uma coisa de consumo. E olha quanto a gente produz, né? Eu brinquei que aqui em casa, há pouco tempo, que a gente só está dentro de casa, fiz uma faxina num armário. E eu fiquei olhando, nossa, olha o quanto de que tá lixo, o quanto é de roupa que eu vou doar. Sério, era muita coisa mesmo. E eu fiquei, cara, isso aqui estava parado aqui em casa há mais de um ano e que estava só acumulando. E a tendência era acumular mais coisas, talvez. Baixou a Mary Kondo aí em ti, então. Liberou energias para novas coisas. Conta lá, Lara, a tua história. Do Só arroio. para fazer o gancho que o Felipe falou, é por isso que as temáticas do ESG estão bombando tanto, né? Que as empresas já querem começar, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas já Sabe que querem trazer esse valor agregado. Eu conheci uma startup até, que é aqui acho que é de Porto Alegre até, que o olhar deles é de muito tratar com lixo. Que eles, tipo assim, vão pegar a empresa que ela vai fazer assim, eu vou ir pegar teu lixo e eu vou tratar esse lixo, só que eu vou separar direitinho eu vou analisar o teu lixo, o que tu descartou corretamente e o que tu descartou errado. E eu vou gerar todo um relatório para ti. E a ideia deles, se eu não me engano, não posso falar uma bobagem, mas se eu não me engano, eles iriam meio que fazer um cashback, assim, eu te dou ali, eu te dou um valor ali no final. Só que eu digo, o que tu botou aqui como reciclado, 30% não é. Pô, tu descartou tantos, 20% não é. O que tu botou como orgânico aqui tem 30% não é. Enfim, meio que tentava fazer toda uma análise do lixo das pessoas. E aí ele entregava para a empresa, ou entregava para o condomínio, e aí vamos começar a cuidar mais do lixo, que talvez se a gente cuidar mais do lixo, o que a gente está descartando, e aí tinha mais retorno para a empresa ou para a pessoa, enfim. Era algo assim. Eu reciclo, né? Acho que é o nome dessa empresa. Eu até fiz um evento com eles no Shopping Guatemi que foi muito legal, assim, o ciclo virtuoso do alimento. Então, como é que planta em agrofloresta, como é que transforma no teu prato ou no teu quintal e como é que depois do teu prato o que sobrou tu gera composto, fazendo todo o ciclo. Eles são sensacionais. Assim. Lara, lembrei daquele filme do Vila Flor, do tomate, do história do tomate. Jorge Furtado, super antigo, mas super verdadeiro, né? Na verdade, foi mega premiado porque ele teve uma visão de um problema que lá atrás, né, já se mostrava e que só aumentou. Procure aí, turma, no YouTube, filme do Jorge Furtado, do tomate, começa a história lá no Vila Flores, né? Na Ilha das Flores. Ilha das Flores. Estou confundindo com Vila Flores, que é outra coisa. Ilha das Flores é um filme da década de 80, mas fantástico, turma. Isso aí. Tudo começava pelo tomate. E aí, então, o que eu ia trazer era assim, que eu estou olhando aqui no meu horizonte o Morro da Polícia, onde é uma das nascentes do dilúvio, e eu me lembrei disso que tu comentou. Lá nas nascentes do dilúvio,
tem muita gente que separa o lixo, que faz o tema de casa direitinho, apesar ou mesmo morando em comunidades vulneráveis, eles são bem conscientes e fazem um trabalho super bonito de preservação das nascentes, né? Porém, claro que tem gente que desde lá de cima já contamina o rio e quando vê, né, os afluentes aqui, todos eles colaborando para chegar no dilúvio aqui na Avenida Ipiranga, o riacho todo poluído, e poluído pelas pessoas, pelas empresas, por tudo, eles pensam, por que eu vou limpar aqui isso lá embaixo suja? Então é isso, ele não é uma coisa separada, que nem o Cristiano comentou, é uma coisa única, o planeta não tem planeta B, não tem outro, talvez tenha outros por aí com vida inteligente, mas o nosso é esse que a gente tem que cuidar. Não adianta cuidar da tua casa lindamente, do teu filho ser o mais educado do mundo, teu esposo é maravilhoso, tua relação é acima da curva, mas e aí? E o teu vizinho? Como é que tu trata a tua mãe? Como é que é o teu colega de trabalho? Tu tem relações fake, tu mente, tu corrompe o sistema de crédito para contratar o teu funcionário, ou faz um puxadinho aqui para... Cara, assim, ó, a transparência é um dos temas do ESG, né? Então, assim, claro que nem todo mundo tem uma conduta perfeita e não é isso que se cobra. É como é que tu vai melhorando aos poucos, né? As condutas com relação ao ambiente, a ética, a caráter, a relacionamento, a economia, enfim. É sobre isso que estamos falando, né? Quando eu falei das pessoas que moram em favelas, de forma alguma eu quis criticar essas pessoas, até porque consciência ambiental não tem nada a ver com o lugar onde vive, né? Eu falei mais assim, que quando a pessoa vai morar nesse lugar, não tem aí infraestrutura, então ela se prejudica a natureza. Porque o problema do lixo é um problema de todos. Com essa coisa de pandemia, e a gente pede muita coisa em casa, o tanto de embalagem que a gente recebe por dia e descarta. E é plástico, e é papel, né, o volume de lixo que cada família gera. Pensa num condomínio de prédios, de várias torres, olha a quantidade de lixo que se gera e não existe essa consciência. E normalmente, eu sou muito tranquilo em relação aos ciclos da história, né? Eu entendo que a gente vai evoluindo aos poucos. Mas nessa pauta, a impressão que eu tenho é que a gente evolui muito pouco. E talvez com a lógica do ESG, que pode explicar para a gente o que significa essa sigla também, talvez isso mude, porque quando tu pega pela lógica do mercado e tem uma relação direta com o mercado, talvez as pessoas comecem a se dar conta de que sim, eu preciso cuidar, sim, e aí as empresas vão começar a dar o exemplo. Faz sentido isso, Lara? Faz muito sentido, até um bom gancho para a gente falar disso. O lixo é um erro de design. Eu vi com o pessoal da Passarga, da oficina de sustentabilidade, né, que dá algumas oficinas sobre isso. Não sei se a frase é deles, mas eu provoco o seguinte pensamento. Também o lixo é um erro de comportamento, porque nós estamos avançando para um jeito que a vida nas cidades ela não permite que a gente não gere lixo. Como que a gente não vai? Né? Se tudo vem numa embalagem, tu vai no mercado, tu pede teleentrega, tudo tem que ter uma embalagem. Isso faz parte, mesmo que tu seja ecológico, ou mesmo que a embalagem se decomponha, tu vai gerar lixo. Né? Então é um problema. E aí como é que eu vejo um caminho para essa realidade mudar, Cristiano? As empresas elas estão começando a pensar muito numa lógica de circularidade, né? Então, assim, como é que a minha matéria-prima, em vez de eu tirar o recurso natural do meio ambiente, eu reaproveito algo que já está no meio ambiente? Exemplo, roupas. Como é que, em vez de eu fazer uma roupa de linho, né, que vem lá da árvore que fornece linho, ou algodão, um vestido de algodão, que é da plantação da lavoura, eu utilizo camisetas que já eram de algodão, que não eram mais usadas, eu faço uma desfibragem, né, e mando para tecelagem para fazer novos tecidos com esse material antigo. Né? E essa lógica, eu falei do caso da moda, mas podemos falar da Tetra Pak ou de outras empresas que fazem embalagens, né, de suco, de garrafa, de potinho, enfim, né, nessa mesma lógica de reaproveitar um material que já foi colocado na natureza. E aí, eu acho que essa é a principal pauta do ESG, né? O que é o ESG? É vamos dizer assim, um processo, quase que um protocolo que os investidores têm para olhar a temática ambiental, social e de governança, né? Então,
baseado em boas práticas e em algumas certificações, em alguns requisitos internacionais que fazem valer mais aquela marca, né, ou aquela empresa, enfim, etc., pelas suas ações pró-sustentabilidade, né? Então, não olhando apenas, como eu falei no início das conversas, temas de ambiente, sociedade, mas também temas de governança, né, de investimento social privado, etc. e tal. E aí a circularidade é um dos temas que está vindo com tudo para essa lógica aí, justamente porque o lixo, né, está se mostrando um grande problema. Então, como tornar o problema a solução, né? Perfeito, perfeito. O problema é a solução. E, de novo, né, uma grande responsabilidade das empresas em cuidar dessas embalagens. Como é que chama? Tem um nome para isso? Logística reversa. Logística reversa. Tem até lei. O Brasil tem uma lei há mais de 10 anos sobre isso. Dizer, mas uma tem até lei pouco cumprida, né? Da logística reversa. E aí, Cristiano, só para assim, sintetizar, que eu acho que se a gente disser que o problema é das empresas e dos governos, ainda é muito fácil delegar, né? Eu acho que se torna um problema das pessoas. Então, assim, como é que o Cristiano, dentro da realidade dele, consegue provocar os seus ouvintes, os seus clientes, alunos, não sei quem mais aí, ou o Felipe, né, dos seus assessorados e as pessoas que ele ajuda a inovar, podem pensar com essa mentalidade? Como é que a Lara, enquanto jornalista, planta essa sementinha na cabeça das pessoas? A gente te convida para vir aqui mais vezes. Felipe, né? Com certeza. É isso aí. Porque são tantas pautas importantes, e eu acho que essa é a mais importante, e está atrelada a uma pauta que eu acho que é a mãe de todas elas, que é a educação. Então, e tudo é sustentabilidade, né? Como eu falei antes, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de misoginia, de preconceitos diversos, tudo está atrelado à pauta da educação, na verdade, do cuidado da gente, do cuidado com o outro, do cuidado da natureza. E a natureza, né? A gente é a natureza, a gente faz parte do ecossistema. Então, é fundamental a gente saber disso, ter consciência de tudo isso, e como tu bem falou, né, para a gente poder cuidar e respeitar todas as pessoas e tudo mais. Lara, para a gente ir concluindo aqui o nosso bate-papo, vamos naquela pergunta de futuro, Felipe? Eu vou botar um áudio depois do Como é que é a nossa perguntinha final aí, Felipe? Tu que gosta dela. Sabe que faz horas que a gente meio que não... A gente fez, mas também não fez mais. Mas era muito de um olhar que... Bom, a gente trabalha aí, né, com inovação, um olhar de futuro. A gente está pensando nos nossos projetos que a gente faz, executa, principalmente com as empresas, né, é um olhar de pensando num futuro melhor. Né? Mas e o Cris aí, que trabalha muito com um olhar de futurologias, né, de pensar o futuro, os impactos da tecnologia, a gente fala que, na verdade, o futuro, o futuro, a gente pensar o futuro impacta no presente do que a gente vai fazer hoje. Então, a gente pensa naquele futuro, a gente começa a fazer hoje aquilo que a gente deseja. E que o futuro também não chegou, já chegou em muitos lugares e que outros lugares ainda não, né? Se a gente fazer uma comparação com vários outros lugares. E aí, pegando essa pauta toda que a gente conversou, como é que tu imagina ou como que tu deseja teu futuro desejável, teus futuros desejáveis, se nós olhar em Porto Alegre, Brasil, pensando em eco-histórias também, o que tu imagina como seria esse futuro que a Lara deseja? Vamos dar um ano para a Lara? Ou não? Quantos minutinhos eu tenho? 2031. Em 2031, Lara, como é que tá a Lara, como é que tá a Eco-Histórias e como é que tu vê Porto Alegre, como é que tu vê o mundo? A Lara tá pescando no Google. Tu tem 45 minutos para responder essa pergunta, não mais que isso. No máximo, olha aí. 3 estrofes. Fazer um tweet aqui da resposta, né?
Deixa eu pensar aqui. Não, pode construir o cenário, a gente gosta de cenário, né? O Felipe falou muito bem, né? A gente desenha esse cenário para começar a executar ele hoje. Então, muita coisa já está rolando hoje. Né? Até para ajudar, assim, em alguns momentos a gente viu passando ali atrás, a Vicky, como é que tu vê esse mundo para a Vicky? Ela passou várias vezes ali. Vicky, nem vi. Eu nem vi que meu computador tá com um negócio de vírus aqui, daí fica levantada uma caixinha e que tá tapando o reflexo, eu nem vi aqui. Mas assim, gente, eu recebi essa semana aqueles grupos de WhatsApp, assim, né, que mandam umas coisas à cabeça, mandaram 20 tendências segundo o The Economist. E aí eu li aquilo ali e eu fiquei feliz, porque algumas delas eu vejo que já estão acontecendo na minha vida. Então, na minha vida dos meus, estão no meu entorno. Então, algumas coisas que eu quero trazer assim. A educação, vocês falaram de filhos e crianças, e eu pretendo ter mais um ou dois. Então, assim, o que eu penso, tá? A questão da escola já estava ultrapassado, o jeito que é o ensino na grande maioria das escolas. Eu acho que tem que ter uma lógica de aprendizagem focada em experiências, focada em competências mais práticas, não só teóricas, que a escola ainda cobra muito, né? Experiências, vai lá, da gastronomia, a informática, a artes, a espiritualidade, a educação emocional. Então, eu vejo que isso é uma tendência que veio com a pandemia, né? De uma curadoria de conteúdo para aprendizagem focado no que, onde tu mora, como é que é a cultura do teu lugar, qual é o... Daí, claro, quando é mais velho, como é que é a tua propensão, com o que tu quer trabalhar, né? Com o que tu é mais... tem afinidades. Então, a educação, eu vejo que está tendo uma mudança nesse sentido e eu acho que vai ser acelerado. Não tenho a menor ideia como a gente vai resolver esse problema, né? Como é que o pai e a mãe vão trabalhar em casa, no home office, né? E os filhos vão aprender, e isso vai dar bom. Como é que vai ser isso? Não sei, mas eu tenho um olhar positivo para isso, que é também o próprio envolvimento paternal na educação. Eu não acredito que é a escola que operacionaliza esses milagres. Eu acredito que o indivíduo, ele deve formar outros indivíduos, né? Através da convivência, como era muito antigamente, assim, nas comunidades. A gente perdeu o senso de comunidade. A gente mora em caixas, a gente se comunica em caixinhas, a gente compra caixinhas, a gente se alimenta em caixinhas. É out of the box. A gente tem que sair dessas caixinhas, tem que espalhar as conexões afetivas, compartilhar conhecimentos pela oralidade, como a gente está fazendo aqui. Porque é quando isso acontece que as nossas conexões, né, as nossas conexões até sensoriais, elas acontecem, as nossas memórias afetivas, elas funcionam mais e a gente aprende mais. Então, eu acho que tem filhos que podem, mesmo fora de sala de aula convencional, aprender muitas coisas com seus pais, desde que eles estejam dispostos a abrir os livros, limpar a caixinha, separar a caixinha do leite, botar, fazer uma compostagem, mostrar como é que é a minhoca, fazer uma receita, enfim. Né? Então, a educação, acho que tem uma grande mudança, e a educação para as crianças, mas também para os adultos, né? Que tem que reaprender a aprender, né? Estar dispostos a aprender novas coisas. A Ecohistórias, ela não vai parar. Eu decidi que, assim, eu estou prestes a começar um novo trabalho, mas, assim, eu já negociei que eu vou continuar fazendo as minhas coisas paralelas, porque é muito potente isso, assim, de contar histórias que importam para mim, ouvir como vocês estão me ouvindo hoje. Eu amo ouvir as pessoas falarem sobre aquilo que vibra dentro delas. É muito bom, é transformador gerar essas conexões ou permitir às pessoas falar algo que pulsa dentro delas, né? Isso causa uma vibração que transforma tudo. Então, pretendo, sei lá, quem sabe um dia estrear meu podcast da Ecohistórias, quem sabe ter um programa, né? Mas, assim, nesse momento, claro, estou preocupada em pagar as contas, né? E fazer a minha própria sustentabilidade acontecer dentro de casa, né? E eu acho que fazer esse canal de escuta, de reverberação é um caminho potente, assim, para contribuir nessa transformação. Sinceramente falando, o Brasil me decepciona muito, assim, eu estou muito angustiada enquanto brasileira em ver o caminho que nós politicamente estamos seguindo. Acredito que as pessoas estão muito amortecidas, com medo, e é totalmente compreensível,
mas o meu olhar otimista é de que essas micro-revoluções, né, que estão acontecendo, como aqui, com esse canal de vocês e tantos outros empreendedores que estão aí buscando esses espaços de voz para trazer um pouco essas verdades, essas conexões, essas oposições, essas resistências, que isso, não sei, cria um movimento, uma energia maior aí para, né, num novo ciclo a gente poder se colocar de novo no cenário mundial, que a gente está muito queimado, né, enquanto país, enquanto nação. Acho que já está acontecendo, Lara. Aconteceu aqui agora e vai reverberar sim, pode ter certeza. Turma, essa foi a nossa querida convidada Lara Eli, super jornalista. Adorei conversar contigo, Lara, conhecer algumas histórias tuas. E já fica aqui a tua total disposição, inteira disposição, esse canal para você continuar contando histórias sempre quando tu quiser. É só chamar, ó, quero trocar uma ideia com vocês de novo. Bora, vamos conversar. Turma, Rock Night, também lá no Instagram, rn.conversas, sigam a gente, mas não espere encontrar nenhum lugar assim no final do arco-íris, porque a gente também está perdido, tá? Mas a gente segue na luta aqui, ansiosos para que tudo isso passe uma vez e a gente possa construir uma nova realidade para todo mundo. Obrigado, meu parceiro Felipe Guedes da Luz, mais uma vez, meu produtor. Nova profissão. Eu que agradeço aí mais um episódio fantástico aí. E Lara, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite aí de bater esse papo e contar algumas histórias pra gente. Tu que é uma contadora de histórias fantástica e compartilhar então um pouquinho aí dessas experiências loucas aí que já rodou Brasil e outros continentes. Obrigado, meu amigo. Gente, eu que agradeço, muito obrigada. A jornalista fica até meio constrangida quando dá entrevista, né? Que a gente está acostumado a entrevistar, mas diante do total da ausência de encontros na vida real, né? A vida virtual nos proporciona essa delícia de conversa. Então, muito obrigada, foi muito bom reviver esses lugares aí que eu já percorri. Estou à disposição aí. Parabéns pela iniciativa, né? Que venham muitas outras rodadas de Rock Night aí. Sucesso! Yeah! Show! Toca o pagode aí agora, Felipe! Valeu, Lara! Obrigado, Lara. Valeu, gente! Tchau, tchau!